quê? Vai chegar a hora do debate desse assunto. Daqui a pouco você tá brincando com o amiguinho, não sabe de nada, não consciência de nada. Vai ter aí? Vamos lá. É só um suquinho. Página 34. 34. Página 34. Lá pelo. Eu acho que é pedagógico. Tá. Os evangelhos sinóticos, eu já falei. O que são os evangelhos sinóticos? São os evangelhos que têm a palavra sinótico, significa ser colocado um ao lado do outro. Tem mais ou menos as mesmas perspectivas. Não quer dizer exatamente a mesma narrativa. Existem alguns pontos que são divergentes. Não divergente no sentido de ser uma doutrina diferente. A gente não fala divergência, a palavra correta seria... São variantes, né? Variantes. Então são variações. Porque se eu for contar um episódio para vocês, vamos supor que tivessem 3 alunos aqui comigo num episódio. Aí tivesse eu na sala, começasse a contar o episódio, aí eu sairia da sala, viesse outro para contar o mesmo episódio, já ia ser diferente. Ele ia colocar pontos que eu não coloquei. Entendeu? Os evangelhos são a mesma coisa. Ainda, junte-se a isso, que Marcos e Lucas não foram discípulos de Jesus. Marcos escreveu do que ouviu de Pedro. E Lucas foi perguntar para as pessoas o que aconteceu. Mais de 40, quase 40 anos depois, uns 30 anos depois no mínimo. Ele foi perguntar, exemplo, ele escreveu Lucas, né? Você pode ver que no próprio início do Evangelho de Lucas, querido Teófilo, tendo outros escritos a respeito, eu também me dispus a escrever e tal. Então ele foi pesquisar aquela mulher lá que foi lavar os pés de Jesus, ela deve ter ido na casa dela, a senhora que foi lavar os pés de Jesus, como é que foi? Ela contou a história, ele foi escrevendo ali, tá? Já o Mateus, ele viu. Por isso que às vezes, e tinham 2 endemoniados, o outro 1. Eram 2 endemoniados, era 1. O outro diz, eram 2 cegos. Não, era um cego. Foi até questão que foi levantada na aula passada. Mas onde tem 2 cegos, tem 1. Isso é o que importa. Eram 2, era 1. Amigo, se tem 2, tem 1. Está entrando na cidade, o outro não, está saindo. Você sabe que tinham 2 Jericó, tinha Jericó Nova e Jericó Velha. De repente um falou que ele estava entrando, o outro está saindo. Então um está entrando na nova, o outro está saindo da velha. São próximas. Tá? Então são perspectivas diferentes. Não quer dizer que coisa, por que diferente, é outro evangelho. Não é outro evangelho, é uma perspectiva diferente. Aí diz aqui, o problema sinótico. Quando começam a narrar sobre o ministério público de Jesus, os 3 evangelhos concordam entre si. Quando terminam as narrativas contidas em Marcos, recomeçam as divergências entre Mateus e Lucas. Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, existem coisas que batem. Tem coisas que estão no evangelho e não estão em outra. O João, então, só tem um milagre que Jesus fez lá. Só ele fala do milagre do casamento. Só ele que fala do Lázaro. Né? Só ele que fala da mulher samaritana. E os discípulos todos estavam lá. Foram comprar comida na cidade. Por que os outros não escreveram? Não era tão importante? Porque qual é a intenção de João? Apresentar Jesus como Deus. E combater os gnósticos. Já falei. Então tem que mostrar Jesus como o Deus que se fez carne. Pronto. Acabou. Você entendendo isso, acabou o problema. Não, aqui João está batendo em cima dessa natureza divina de Jesus, que é para mostrar para o gnóstico que ele é carne. Jesus chorou no velório lá, está mostrando a humanidade de Jesus. O Lucas, como médico, ele dá diagnósticos, coisa que os outros evangelhos não dizem. O melhor evangelho para contar para criança é o de Marcos, porque Marcos conta igual a criança. Aí ele caiu, aí saiu, aí igual criança. Eu falei aqui.
Lucas é tão médico que é o único que, quando Jesus está lá no Monte da Oliveira, é o único que fala que ele suou grandes gotas de sangue, que é um estado de angústia tão grande da alma que reflete no corpo, se rompe os vasos periféricos, né? Tamanha angústia. Mateus deveria falar isso, por que ele não falou? Porque ele não se atentou a isso. O negócio de Mateus era apresentar Jesus como rei dos judeus. Botou uma plaquinha lá, rei dos judeus. Faz questão. Entendeu? Você vai ver Lucas também, foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos, a nossa matéria também. Quando aquele menino caiu do terceiro andar lá em Atos 21, 20, né? 20, acho que é 20, né? 20 e 10. Aí o que ele fala? Ele, provavelmente ele estava lá, ele desceu e deu o diagnóstico. O menino morreu! Paulo não quis saber de diagnóstico médico, com todo respeito. Paulo desceu 3 andares, pegou o menino no colo e falou: ainda há vida nele. Pelo médico já estava morto, já podia enterrar. Então cuidado na hora do culto para não cair da janela, que nem todo culto tem um Paulo, tá? Pode se dar mal. Os evangelhos de Mateus e Lucas concordam na discussão e narração dos tópicos incluídos no evangelho de Marcos. Eu não vou pegar para falar tudo isso aqui, depois vocês leem em casa esse tópico 1 aí, são os problemas que tem, tá? A solução do problema sinóptico, desses que têm a mesma visão. O evangelho de Marcos é o mais antigo dos 3. E o evangelho de Marcos é o menor, mas é a base dos outros. Por quê? Você tem mais narrativas que estão em Marcos, que estão nos outros, do que as narrativas que estão nos outros, que estão em Marcos. Não entendeu, né? Você pega o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Você vai ler o evangelho de Lucas, se você for anotando nos 3, esse milagre aqui, ó, aqui tá. Outro, Lucas, aqui está em Lucas e Mateus não está não, só está aqui. Olha esse aqui. O de Marcos, todos praticamente estão lá nos outros, mas o dos outros, alguns não estão em Marcos. Então ele é a base, porque você lendo de Marcos, ou em Lucas ou em Mateus vai dar o que Marcos está falando. Embora possa aparecer essas variantes. Pontos de vista. Essas variantes. Entrou, não, ele está saindo. Aqui está falando que está entrando, aqui está saindo. Mas espera, vamos perguntar o texto. Entrando onde? Jericó. Ah, mas tinham 2 Jericó, a antiga e a velha. Ah, então ele está dizendo que ele saiu da velha ou entrou na nova. Depende. Pois os dois ladrões da cruz blasfemavam em Mateus. Lucas é só um. Só um. E o outro é arrependido. E viu? Isso. Exatamente. Entenderam? A semelhança das narrativas de Mateus e Lucas, que é maior do que na narrativa tríplice, está na Lógia de Mateus, citada por Papias. Aqui é um documento, né? Mateus confeccionou a Lógia do aramaico e cada leitor a interpretou conforme a sua capacidade. O original de Mateus foi escrito em aramaico, então você já está vendo aqui, eu tinha falado que estava escrito lá no Eusébio de Cesareia, ele fala, e aqui no livro, esse livro aqui é baseado em um monte de outras fontes, né? Então, de novo, aqui ele está falando que o evangelho de Mateus foi escrito em aramaico. Claro, né? Mateus escreveu para quem, Samira? Isso, né? Lá é para São Gonçalo. Ele escreveu para quem? Para o judeu. Né? Mateus escreveu para o judeu. Ela sabe bater. Lá do Apolo 3. O pessoal do Apolo 3 é difícil. É. Vamos lá. Os sinóticos e João. Então vamos ver qual é o que tem a ver o sinótico com João. Um dos aspectos óbvios dos 4 evangelhos é que Mateus, Marcos e Lucas cobrem o mesmo terreno, enquanto o registro de João trata, em sua maior parte, de acontecimentos não mencionados pelos outros evangelistas. Existe um relacionamento entre eles, a saber: os sinóticos, fatos externos da vida do Senhor. João, fatos internos. Outra coisa
coisa, irmãos, os evangelhos nunca se preocuparam em dizer como Jesus era. Ah, ele era louro, de olho azul, marronzinho, bombom, tinha olhinho verde, tinha olhinho azul. Esse não é o objetivo. O objetivo não é mostrar o Jesus que se vê. Eita, que agora eu vou fundo. Mas é mostrar o Jesus que não se vê, mas se sente. Porque chegaria o dia que mais bem-aventurados seriam aqueles que não viram. Mas, eita, que eu vou falar em manda aqui. Gostou, né, Júnior? Essa veio agora, não tinha nem preparado em casa. Você chegou agora esse zap. Mas raiz de uma terra seca. Eu acho poético. Doutora, este versículo lá habla não de Jesus en su ministerio, mas habla de Jesus na cruz. A capítulo. Agora italiano, entendeu? Pela genética sou do peixe. Olha só. Não, mas foi bom falar desse versículo. Nenhuma beleza tinha que desejar. Não é beleza. Jesus não era top model, tá? Segundo o pastor Adão, ele era loiro e ele assim. O Adão é o Torege, meu amigo. Ele falou isso também. Brincadeira, não. Olha só. Então, Jesus, quando diz lá que ele era um homem, levou sobre ele está falando, é o 53, está falando de Jesus, sofredor da cruz lá. Nenhuma beleza tinha, era aquele sofrimento da cruz. Mas é lógico, né? Claro. Que apanhou. Sim, deformado, uma ferida, aquela coisa toda. Mas, aproveitando o gancho, foi bom você falar sobre isso aí, Jesus não era um top model. Tanto é que, se ele fosse tão bonito assim, Judas era só dizer, é o mais bonito da turma. Ele disse, não, é o que eu der o beijo, ele tinha que mostrar quem era. Ele era uma pessoa normal, comum. Não estou dizendo que ele era feio, só estou dizendo que ele era normal. Irmãos, a beleza do ser não está naquilo que se vê. Não se iluda por aparência. Não se iluda. Eu não vou dar uma de Vinícius de Moraes, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Não existe nem homem nem mulher feio. Existe homem e mulher mal cuidado. Eu acho que Jesus era um pouquinho. O campeonato que tem do feio. Ele era uma pessoa normal, tá? Normal. É um dos slogans da gente tinha, né? Botou isso daí. Tinha que homem e mulher sem jequitinho. Prosseguindo. Vamos lá. Pastor, Vamos comparar ainda o sinótico, peraí, com João. Os sinóticos apresentam os aspectos humanos da vida do Senhor. O Evangelho de João, aspectos divinos. Por quê? Porque João apresentava Jesus como Deus. Certo, mano? Tá entendendo? Ela está mergulhada no manto, então. Tá entendendo? Beleza. Os sinóticos se preocupavam com o discurso público. E o João, discursos particulares. Olha só, você já parou para pensar que é assim? O Evangelho de João é aquele evangelho que tem um bate-papo mais de perto com pessoas em separado. Samaritana, né? A samaritana, principalmente. As irmãs de Lázaro. Né? Nicodemo. Rapaz, como é que você é Nicodemo? Ainda bem que tem um doutor da lei aqui, né? Para lembrar. Os sinóticos também revelam o ministério da Galileia. E o João, ministério na Judéia. Vocês sabem que a Galileia é onde Jesus nasceu. O ministério de Jesus não era na Judéia. O ministério dele não era entre lá. Tanto é que Jesus não ia para o templo toda hora. O ministério dele não era frequentar templo. Jesus ia para a sinagoga. De vez em quando ele ia no templo. E toda vez que ele ia no templo, arrumava a confusão. Mas isso era no sábado. Já fazia. Né? Já acordava no sábado. Lembrou bem. Jesus acordava, perguntava para os discípulos: hoje é sábado? Hoje é dia de fazer oriental. Hoje estou com vontade de fazer treta.
que vontade de curar no sábado. Vamos lá na casa daquele inchado lá que chamou a gente para pegar um picado lá. Jesus com a trupe dele. Lucas capítulo 13, né? Tava lá o inchado, ele tá com a Bíblia diz hidrópico. O hidrópico é inchado. Ele devia ter linfático, né? Elefantia. Temos uma doutora acá, que é bueno, né? Qualquer dúvida, doutora, meti a faca no dedo. Verdade, eu estava pensando nisso. Daqui saiu o sangue. Pastor Adão. Quase que moro. Pastor Adão. Tá xingando aí, ó, pastor Adão aí, ó. Ó, Ju. Marca o pastor Márcio. Pastor Márcio, tudo. Márcio, olha aí, já estamos assistindo aí. Jesus no sábado. O que vai falar? Jesus no sábado. Jesus, lá foi na casa do inchado. Jesus falou assim, vem cá. Ele foi convidado, era a casa de um fariseu. Olha, a casa de um fariseu. Já era um religioso. E tal, o cara tá inchado, coitado. Não sei se era o cara da casa ou se é o convidado. Né? Ele falou assim, vem cá, é lícito curar no sábado? Aí os fariseus, ai meu pai do céu. Aí Jesus falou assim, seja curado. Daqui a pouco o rapaz, ó, eu creio, irmão, você estava inchado. O que aconteceu? E a Bíblia diz que ele foi embora, ele foi alegre, foi dar culto de ação de graça. Mas o negócio continua ainda. O papo continua, o almoço continua. Jesus não se contentou, falou, quero causar. Por isso que Jesus. Aí ele viu que o pessoal que foi convidado começou a procurar os primeiros assentos. Ele falou assim, o que vocês estão sentando aí na frente? O que vocês acham que vocês são? Quando vocês forem convidados para uma festa, vai lá para trás, cara. Porque de repente o cara que convidou vocês vai ver que vocês não são dignos de sentar aqui na frente, vai mandar vocês ir lá para trás. Já pensou que vergonha? Então vai lá para trás, cara. Em outras palavras, ele está dizendo, não se sente no lugar onde você não foi chamado para estar. Pronto. Tome jeito, vá lá para trás. Porque quem te convidou vai te ver no lugar indevido, se você é digno de honra, e na frente de todo mundo vai dizer, Elif, sai daí de trás, que hoje é dia de eu te exaltar. Venha para frente. Aí todo mundo vai se gloriar. Agora imagina a vergonha de eu estar no teu lugar aqui na frente. Vai falar, taranto, saia desse lugar que não é teu. Então é melhor ser o último, porque os últimos serão os primeiros. Mas o negócio não acabou ainda. Jesus vai falar que ele vai falar sobre o pão lá, e um gaiato no meio do almoço fala assim, bendito é quem come pão no teu reino. Jesus falou assim, pois é, esse é o problema de vocês, ninguém quer. Porque um certo pai de família deu uma festa, ele começa a falar da festa. E chamou lá, já tinha sido convidado, mas ele foi confirmar o convite. Porque lá no Oriente é assim, primeiro você convida, o cara fala, você vai? Vou, então eu vou vir confirmar. Então o pai de família mandou o empregado ir confirmar, porque eles já tinham dito que iriam. Foi passar as instruções. Aí quando ele chegou para chamar, o que aconteceu? Um começou a falar assim, rapaz, bem que você me falou, é mesmo, tem um casamento aí, né? Mas olha só, eu comprei umas terras e tem que ver. Mentira, mais farrapada, né? Quem compra terra sem ver? Me tenha por escusado. Tá bom. Aí foi no outro. Olha, tá o dia, tá? Já tá tudo certo. E ele ainda fala assim, o boi já está cevado. Preparado. Aí ele falou assim, rapaz, olha bem que eu lembrei ontem dessa festa aí. Mas eu comprei umas juntas de boi, eu vou ter que testar o boi. Me tenha por escusado. E chega pro o último, né? Qual foi a desculpa? Você vai? Não posso. Me casei. Eu tenho coisa mais importante para fazer do que ir nessa festa. Me tenha por escusado. Aí o rapaz chega
para o dono da festa, que já estava com tudo pronto. Fala assim: Senhor, eu não sei nem como dizer para o senhor aí, mas os potentes, os que poderiam estar aqui, aqueles que o Senhor preparou tudo só para eles, deram desculpa e dizem que não veio. E a Bíblia diz que o pai ficou indignado. Jesus está contando isso tudo na festa, no almoço lá, né? E falou o seguinte: então agora você vai sair pela rua e tudo quanto é tranqueira você traz aqui. Manuel da Guia, isso. Alexandre, qual o seu nome? Como é? Samira. La Samira, Meu irmão fala aquele. o Márcio. Passa lá no Apolo 3 e pega a Samira. Aí encheu, pegou todo mundo, chegou lá e falou assim: ó, fiz como mandaste, ainda tem lugar. Então agora tu vai pegar o que não presta mesmo. Tem um tal de Taranto lá, que tá lá no valão, Lá não conta. lá não canta. Pega aquele cara, o Rodrigo também. Porque vos digo que aqueles que foram convidados jamais provarão. Então olha só, os potentes não quiseram, agora os impotentes podem. Esse evangelho Não vai pregar Coisa ninguém, linda. sabe, domingo. E você está reclamando de quê da vida, meu irmão? Você já foi convidado para uma festa que não era nem tua. O bezerro já está cevado, Vamos encher. já está tudo preparado. Rapaz, está dando tudo errado, papai está no controle de tudo. O pior já rolou. Eu fui salva. Eu falei isso hoje, quando eu meti o dedo na faca aqui, começou aquela sangueira, eu falei assim: pior é a morte sem salvação. Glórias a Deus. Parabéns. Vai ter uma oportunidade. Eita, vou parar, só vou começar a pregar aqui. Então, olha só que coisa linda, né, irmãos? Um se preocupa com fatos externos, outros com fatos internos. João. Os sinóticos, aspectos humanos e o outro aspectos divinos. Um com os discursos públicos e o outro com discursos particulares. Um com o ministério na Galiléia e o outro ministério na Judéia. O ministério de Jesus não era no templo, porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Era o Israel. Tanto é que a ordem que ele deu: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas veio para os que eram seus, a festa era para eles.